Autoridades, vocês assistiram o meu vídeo de como começar a investir, ajustaram as suas despesas, melhoraram as suas receitas, começaram a poupar e agora vocês têm uma grana disponível para fazer aplicações. Porém, na procura por onde aplicar os seus recursos, vocês não sabiam se vocês estavam no mercado financeiro ou num supermercado comprando uma sopa de letrinhas. CDI, Selic, IPCA, IBOV, juros, inflação. São tantos conceitos e tantas siglas que você simplesmente ficou com medo e parou. Mas não se preocupe. No vídeo de hoje eu vou explicar quais são os principais indicadores do mercado financeiro que você deve prestar atenção. O primeiro deles é a taxa Selic. A taxa Selic é a principal referência de uma economia. É em torno dela que tudo gira. Ela é o sol do sistema financeiro nacional. Ela é a causa e a consequência de tudo o que acontece na nossa economia. A taxa Selic dita para onde o mercado vai. Se vai para cima ou se vai para baixo. Agora eu vou fazer um close para efeito dramático. Mas que diabos é a taxa Selic? Autoridades, de uma forma bem simples, a taxa Selic é a remuneração que o governo paga nos seus títulos públicos pós-fixados. Ou seja, para as pessoas que compram esses títulos públicos e emprestam o dinheiro para o governo, essa é a taxa, essa é a referência de juros que o governo vai pagar nesses títulos. Sendo assim, ela se torna o principal indicador, a principal referência ou a principal taxa, única e exclusivamente porque teoricamente o seu risco é praticamente zero, porque quando você empresta para o governo, ele lhe garante o pagamento. Como o risco de emprestar o dinheiro para o governo é virtualmente igual a zero, ou seja, ele vai lhe pagar de qualquer jeito, nem que seja através da impressão de moeda para pagar o seu título, a taxa Selic ela se torna um balizador muito importante, por um motivo muito simples. As pessoas, de uma forma geral, querem ganhar dinheiro sem correr risco. Então, se você tem a oportunidade de investir em algo que não lhe traz risco nenhum e que o governo diz que vai lhe pagar 12% ao ano, é lógico que todas as outras possibilidades que trazem risco, para elas você vai exigir uma taxa maior do que essa. E isso serve para pessoas físicas, pessoas jurídicas, inclusive os bancos na hora de emprestar o dinheiro para você. Vamos começar com eles, com os bancos. Bom, os bancos estão com seus cofres cheios de dinheiro e eles precisam tomar uma decisão. Para quem que eles emprestam esse dinheiro para que eles tenham lucro? Para você ou para o governo? Se o governo lhe promete pagar 12% ao ano, praticamente, virtualmente sem risco, é lógico que quando ele emprestar para você, que pode correr o risco de perder o seu emprego, de morrer amanhã, é lógico que ele vai pedir uma taxa mais alta. Vamos passar para as empresas. As empresas, quando elas vendem os seus produtos, elas botam seu dinheiro no caixa. Então elas têm uma decisão a fazer. Elas reinvestem na economia ou elas distribuem esse dinheiro para os sócios e aplicam no governo. Bom, se o governo promete para as empresas pagar a ela 1% ao ano, é muito provável que os donos das empresas prefiram reaplicar esse dinheiro no seu próprio negócio e ganhar mais do que esse 1% ao ano. Ou seja, quanto menor a taxa de juros que o governo paga nos seus títulos, quanto menor for a taxa Selic, mais as empresas vão querer investir no seu próprio negócio, gerando mais emprego e mais lucro para eles próprios. E você, autoridade, como se comporta nisso? Da mesma forma. Quando você ganha o seu salário, paga suas despesas e sobra aquele saldinho no final, você tem duas opções. Ou você salva esse dinheiro, guarda ele em algum lugar, ou simplesmente você torra. E o seu trade-off, ou seja, a sua escolha, vai se basear basicamente no retorno que você tem gastando esse dinheiro e no retorno que você tem poupando esse dinheiro. Se ao poupar esse dinheiro você não consegue nem cobrir a inflação, isso significa que é melhor você gastá-lo do que deixá-lo no cofre, embaixo do colchão ou até emprestar para o governo. Sendo assim, autoridades, o governo controla o ritmo da economia através da taxa Selic. Vamos olhar para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela tem uma correlação negativa com a taxa de juros. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é um mercado de risco, é um mercado de renda variável. Ou seja, para que eu utilize os meus recursos financeiros para aplicar na Bolsa, eu tenho que ter expectativa muito clara de que lá eu vou ganhar mais dinheiro correndo risco do que emprestando para o governo virtualmente sem risco. Entenderam, senhores? Por que a taxa Selic é tão importante? Porque basicamente, quando você aplica em títulos do governo, você está virtualmente recebendo uma remuneração sem risco algum. E por que eu digo virtualmente? Porque todo investimento tem risco.
Se você não sabe ainda, confira o vídeo que está na descrição deste aqui. Agora que você já entendeu o que é a taxa Selic que remunera os títulos públicos, vamos olhar o que é a taxa CDI, que remunera os títulos privados. CDI, autoridade, significa Certificado de Depósito Interfinanceiro. Basicamente, é quanto as instituições financeiras cobram uma das outras para emprestar dinheiro entre elas. E por que isso acontece? Todos os dias, as instituições financeiras recebem depósitos dos seus clientes, ao mesmo tempo que elas emprestam dinheiro para outras pessoas. Sendo assim, no final do dia, elas podem ter o saldo do seu caixa positivo ou negativo. O Banco Central exige que todos os dias essas instituições financeiras zerem os seus caixas. Ou seja, tudo que está sobrando, quando elas tiveram mais entrada de recursos do que saída, deve ser aplicado, e tudo que estiver faltando, elas devem tomar emprestado de outra instituição financeira. Vamos dar um exemplo. Se o Bradesco no dia de hoje terminou o seu dia com um caixa com R$1 bilhão e no caixa do Banco do Brasil faltou R$1 bilhão, o Bradesco vai emprestar esse seu saldo para o Banco do Brasil até o dia de amanhã. E para fazer esse empréstimo, o Bradesco também cobra uma taxa de juros do Banco do Brasil. Como o risco do Banco do Brasil não pagar o Bradesco é muito pequeno, essa taxa normalmente se aproxima da taxa Selic. Na somatória de todas as instituições financeiras que fazem essas operações no Brasil durante um dia, temos a taxa CDI, que é a média disso tudo. A taxa DI, ou a taxa do CDI, significa a taxa dos depósitos interfinanceiros, ou seja, a média do custo do dinheiro entre uma instituição financeira e outra. A taxa DI, ou a taxa do CDI, nada mais é do que a representação da média de quanto uma instituição financeira cobrou da outra em determinado dia. Assim, agora você já sabe. Quando você vai ao seu banco procurar um produto para investimento e ele diz que a sua remuneração vai ser de 100% do CDI ou de 100% do DI, é desta taxa que ele está falando. E essa taxa você pode acompanhar no site da CETIP, que é a bolsa onde esses títulos são negociados e registrados. É a CETIP que faz a medição do CDI todos os dias. Autoridades, já falamos de renda fixa, com a Selic remunerando os títulos públicos e a taxa DI remunerando os títulos privados. Agora vamos falar de renda variável, mercado de ações. E é por isso que agora vamos falar do índice Bovespa. O índice Bovespa também é um indicador de mercado. Basicamente, ele mostra a valorização de uma cesta de ações. O que é isso? Para buscar representar como o mercado de ações se comportou em um único dia, a Bolsa de Valores, a Bovespa, criou um índice chamado Índice Bovespa. Dentro desse índice, ela coloca as ações que são mais negociadas dentro dos pregões. E cada ação tem uma representatividade dentro desse índice conforme a sua representação nos pregões. Ou seja, se essa ação ela é muito negociada, ela vai ter um peso muito importante no índice Bovespa. Porém, se ela for pouco negociada, mas ainda assim estiver dentro dos critérios da bolsa, ela vai ter um peso pouco significativo dentro do índice Bovespa. Com isso, eu quero dizer que o índice Bovespa é um indicador quantitativo e não qualitativo. O único critério das empresas fazerem parte do índice Bovespa é se elas estão sendo muito negociadas, bem negociadas ou não. Nada tem a ver com se a empresa é boa ou se a empresa é ruim. Este índice não tem limite de ações. Atualmente ele conta com 58 ativos. Ele é o mais importante porque ele é o mais antigo, foi o primeiro a ser feito na bolsa e justamente mede aquelas ações que têm mais demanda e mais oferta dentro dos pregões. Porém, outros índices podem ser encontrados na bolsa, como o índice do setor elétrico, que mede apenas a valorização das empresas do setor elétrico. A mesma forma de fundos imobiliários, do varejo. Importante frisar que não é porque o índice Bovespa subiu que todas as empresas também se elevaram. Quando a gente diz que o índice Bovespa se valorizou 2%, significa que na média dos seus 58 ativos, ponderados pela representatividade de cada um, essa cesta de ações se valorizou 2%. Porém, lá dentro, uma ação pode ter se valorizado 15%, ao mesmo tempo que outra se desvalorizou 30%. E esse 15 e esse 30 vai ter um impacto maior ou menor na composição do índice, conforme for o seu peso dentro desse índice. Então, apesar do índice Bovespa ser uma boa referência, você que investe em renda variável deve analisar o ativo no qual você se encontra. É esse que é o mais importante para você. Autoridades, que é essa tal de inflação? Basicamente, autoridades, inflação, assim como era o índice Bovespa, ele é uma cesta
que contém os principais produtos que são consumidos dentro da nossa economia e o governo utiliza esse índice para monitorar a valorização ou a desvalorização dos preços desses ativos. Ele é importante porque ajuda a monitorar como que está a economia, se muito aquecida ou pouco aquecida. Vamos imaginar uma economia perfeita, onde tudo que nós queremos consumir é 100% ofertado pelas empresas. Ou seja, ninguém consome de mais e ninguém consome de menos. Não há sobra e não há falta de produtos. Num cenário como esse, mantido tudo mais constantes, os preços dessa economia seriam estáveis. Porém, quando temos os preços estáveis, isso diminui a atratividade do mercado para novas empresas, porque elas sabem que não vão poder cobrar mais pelos seus produtos, porque é tudo muito uniforme. Então, o governo permite que esses preços, que a variação desse conjunto de preços, se eleve um pouco a cada ano. Atualmente, no nosso país, essa meta de inflação é de 4%. Ou seja, o nosso governo aceita que os preços gerais da nossa economia se valorizem a uma média de 4% ao ano. Quando os preços estão valorizando mais do que 4%, isso significa que há um descasamento entre a oferta, todos os bens e serviços que as empresas ofertam numa economia, e a demanda, tudo aquilo que as pessoas querem consumir. Se os preços estão muito altos, ou as pessoas estão querendo consumir demais, ou as empresas estão ofertando de menos. Então o governo precisa intervir no mercado para fazer isso se ajustar. Da mesma forma, quando os preços estão se elevando menos do que 4%, significa que a nossa economia está sem atividade. As pessoas não estão consumindo ou as empresas não estão produzindo. Aí o governo interfere para fazer com que as pessoas consumam ou para fazer com que as empresas ofertem mais bens e serviços, regulando então a inflação. Quando a economia está muito aquecida, ou seja, as pessoas estão comprando muito mais do que as empresas têm capacidade de ofertar, o governo precisa frear um pouco esse consumo. E o que ele faz? Ele mexe no seu bolso. Ele diz para você: Joãozinho, ao invés de consumir, compra o meu título público, porque agora eu vou pagar 15% ao ano de juros. O Joãozinho então faz uma escolha: eu consumo agora ou eu guardo meu dinheiro e tenho 15% a mais daqui a um ano? Quanto maior for essa taxa de juros, a taxa Selic, menos o Joãozinho vai querer consumir e mais o Joãozinho vai querer guardar o seu dinheiro. Da mesma forma, quando a inflação está muito baixa, o governo precisa estimular a economia e fazer com que o Joãozinho gaste o seu dinheiro suado. Então o que ele diz pro Joãozinho? Joãozinho, eu não vou te pagar mais 15, eu vou te pagar só 3 agora. Que tal? O Joãozinho vai pensar: pô, não vale a pena eu deixar de consumir hoje para ganhar apenas 3% no futuro. Eu vou torrar essa grana. Então o Joãozinho volta para a economia, comprando mais e elevando os preços. Autoridades, o mercado financeiro é de fato muito fascinante e existem muitas variáveis que você precisa monitorar. Porém, essas que eu passei hoje são as principais que você precisa dominar hoje, antes de continuar qualquer caminho no mercado financeiro. Estude sempre e continue os seus investimentos. Até mais!